Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estou vindo aqui no canal Só Psicanálise para fazer mais uma sessão para a playlist intitulada aí como Transtornos de Personalidade, tá? Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Você vai encontrar aí a playlist que vai te encaminhar, né, para os demais vídeos que vão te trazer uma visão realmente contextualizadora quanto a esta temática, quanto às questões concernentes aos transtornos de personalidade. Queria deixar claro para vocês uma coisa. Eu venho falando dos transtornos de personalidade a partir de algo mais objetivo, mais psiquiátrico mesmo, a partir de uma dinâmica mais psiquiátrica, para que vocês possam, neste primeiro momento, né, a dinâmica desses transtornos, mas depois eu estarei esmiuçando, funilando, sabe, para poder falar e explorar cada um desses transtornos a partir de um viés mais puramente psicanalítico. Falar mesmo sobre aquilo que há de ser estruturante na personalidade, que disfuncionaliza essa personalidade a ponto de o sujeito ser acometido aí por algum desses transtornos, tá? Então, nesse primeiro momento eu venho falando realmente de modo mais objetivo e aqui eu dou continuidade ao que eu venho falando sobre a questão do transtorno de personalidade antissocial. Aqui é o vídeo 3 sobre este transtorno. E aí eu quero falar dos critérios diagnósticos a partir de um viés mais psiquiátrico mesmo, tá? Então vejam só, o que é que eu venho falando? Eu venho falando deste transtorno como sendo uma condição aí que sedimenta um padrão que há de ser persistente no que diz respeito ao comportamento, né? Então, isto que há de ser disfuncional na personalidade, caracterizando essa personalidade como sendo antissocial, acaba contaminando a conduta do sujeito, né? Onde este sujeito acaba tendo comportamentos aí persistentes, que são comportamentos que o levam a um desrespeito, né? Um desrespeito mesmo pelo direito dos outros, como eu venho falando aqui, né? A falta de empatia é muito característica, a falta de empatia quanto ao sujeito que tem aí uma personalidade antissocial, tá? E o diagnóstico ele está associado a certos critérios clínicos, como eu falei para vocês, trazendo aqui um âmbito mais psiquiátrico mesmo, aqueles critérios que estão ali, né, sedimentados no DSM, tá? Na 5ª edição do DSM, que há de ser esse manual diagnóstico e estatístico, né, de transtornos mentais. Então, quando a gente parte para as questões relacionadas aos critérios clínicos, né, para o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, a gente pode identificar aí, enquanto critério, o desprezo persistente pelos direitos dos outros, tá? Ou seja, o sujeito ele demonstra de modo muito consistente um desrespeito, né, pelas normas. Ele demonstra de modo muito consistente um desrespeito mesmo pelas regras sociais.
E isso vai se manifestar por meio de comportamentos, como eu falei para vocês. Comportamentos que, de fato, violam os direitos dos outros, tá? Um outro critério há de ser a presença de um desprezo pela lei, tá? Ou seja, esse sujeito, ele comete de modo muito repetitivo atos, né, que podem o levar a uma detenção, vamos dizer assim. É um dos critérios, né? De modo muito repetitivo, ele vai cometer atos que irão o levar a uma detenção. Só que cuidado, nem todo sujeito com transtorno de personalidade antissocial vai apresentar esse tipo de caracterização. Dentro dos critérios, ele precisa apresentar pelo menos 3 em associação. Dentre os vários critérios que estão lá, sedimentados para um diagnóstico, ele precisa apresentar pelo menos 3 critérios em associação. Sendo vários critérios, né, nem sempre o sujeito que tem aí um transtorno de personalidade antissocial, ele vai apresentar esse desprezo pela lei. Nem sempre ele vai ser detido, né? Quando eu digo nem sempre, eu falo que não é algo que se generaliza entre os sujeitos que têm aí um transtorno de personalidade antissocial. Um sujeito que apresenta esse tipo de transtorno, ele pode não apresentar esse tipo de critério, ou seja, o desprezo pela lei, tá? Um outro critério, uma outra característica, a questão da enganação, né? Mentir habitualmente. Já este critério há de ser um critério que é muito recorrente entre eles, sabe? O tal do mentir de modo muito habitual. Manipular, né, os outros, para daí então ter um ganho pessoal, ter um prazer, né? Então eles se inclinam a mentir, eles se inclinam a manipular para, diante disso, ter um ganho aí pessoal prazeroso, entende? Impulsividade ou falta de planejamento há de ser um outro critério, há de ser uma outra característica deste tipo de transtorno, ou seja, agir sem considerar as consequências. Agir sem planejar antecipadamente. E aí, bora lá, cuidado, não são todos. Este aqui há de ser um dos critérios. Então, não são todos os sujeitos que têm este tipo de transtorno que vai ter uma desorganização, que vai demandar de uma desorganização, né? Não serão todos que irão agir com certa impulsividade, com certa falta de planejamento. Entende? Ele pode vir a ser um sujeito com este tipo de transtorno, mas daí então tem um autocontrole bem significativo, não agir por impulsividade, né? Ter ali um plano de ação, ter ali um planejamento, entende? Mas daí então ter características outras, critérios outros, né, que possam justificar o transtorno de personalidade antissocial, entende? Mas a questão da impulsividade, a questão da falta de planejamento, há de ser um dos critérios, né, que dá permissividade para, em associação com outros, dá permissividade para que o sujeito venha a ser diagnosticado como tendo aí um transtorno de personalidade antissocial. A irritabilidade e a agressividade também é algo, né, que caracteriza esse tipo de transtorno. Brigas físicas, né,
de modo frequente, ou até mesmo agressão verbal, sabe? Agressão psicológica mesmo contra outros. Isso tende a ser recorrente, entende? E o que fundamenta isto há de ser a irritabilidade, a agressividade que de repente acomete aí este sujeito, que daí então tem aí um transtorno de personalidade antissocial. A imprudência também há de ser um outro critério, há de ser uma outra característica, ou seja, desprezar a própria segurança e desprezar a segurança alheia também. Eles não tendem a serem prudentes, né? Eles tendem, de fato, a desprezar a prudência e ser realmente imprudente com ele mesmo e com o outro. E responsabilidade consistente, que até entra na caracterização da imprudência, né? Mas assim, quando falo nesse sentido da irresponsabilidade consistente, eu falo de, por exemplo, não cumprir com obrigações financeiras. Isso acontece. Ou até mesmo se manter em um emprego por muito tempo, de modo estável ali. Isso acontece muito, né, de acometer o sujeito que está aí, enfim, diagnosticado, vamos dizer assim, com um transtorno antissocial. A falta de remorso, isso aí há de ser característico em todos eles, né? Dificilmente você vai encontrar um sujeito acometido por esse tipo de transtorno que venha a ter um certo remorso, como já falei anteriormente. Acredito que este há de ser o critério mais marcante, né, desse tipo de transtorno, que é a questão da indiferença mesmo, né? A questão da racionalização frente ao dano causado a outros, culpabilizando o outro, né, pelo seu comportamento, culpabilizando o outro pela sua conduta. Ah, eu o prejudiquei porque ele mereceu. Eu o prejudiquei porque ele foi bobo demais. Eu o prejudiquei porque ele não presta atenção na vida, nas malícias do mundo, né? E eu o prejudiquei para ele ficar mais atento a isso. Esse tipo de racionalização, esse tipo de indiferença, né? Que visa, de fato, justificar suas condutas, o que leva este sujeito a ser acometido realmente por uma falta de remorso. Uma outra coisa há de ser que as evidências, falando de critérios, né? As evidências deste tipo de transtorno de conduta, elas precisam necessariamente, né? E aí, claro, falando a partir de uma dimensão psiquiátrica mesmo, como eu falei para vocês, eu vou funilar e vou falar sobre isso a partir de um viés essencialmente mais psicanalítico, mas a grosso modo, a evidência deste transtorno de conduta, ela precisa estar ali presente antes dos 15 anos de idade, tá? Ou seja, o sujeito com este tipo de transtorno geralmente começam a apresentar, né, esses sujeitos começam a apresentar os sintomas, né, durante a infância ali, durante a adolescência. Então, o transtorno de conduta, né, que é caracterizado, nomeado como um transtorno de personalidade antissocial, as evidências deste tipo de transtorno são muito contempladas pelas agressões, pelas violações de regras, né, pelo desrespeito quanto aos direitos alheios, e essas evidências começam a se sedimentarem ali antes dos 15 anos de idade, mais precisamente na infância. Se não fica muito evidente na infância, na adolescência, antes dos 15 anos de idade, já vai ser aí evidente certos tipos de caracterizações.
tá? Agora, o diagnóstico, ele só pode ser sedimentado, ratificado depois dos 18 anos de idade, tá? Não é possível e não é permitido sedimentar diagnóstico antes dos 18 anos de idade, tá? Então, estamos frente a um tipo de transtorno que há de ser uma condição grave mesmo, né? Há de ser uma condição que afeta de modo muito significativo a capacidade de este sujeito, né, de estabelecer ali relacionamentos saudáveis, de ser funcional na sociedade. E aí a intervenção precoce, como já falei anteriormente, tá? A intervenção precoce, o tratamento precoce são essenciais para que de fato haja o gerenciamento dos sintomas, né, que possam vir a prevenir danos a si mesmo e aos outros, tá bom? E é isso, gente. Na próxima sessão, referente a esta playlist, eu já trago outro tipo de transtorno de personalidade para elucidar aqui de modo mais geral, de modo mais objetivo, para depois funilar para o âmbito essencialmente psicanalítico, tá? Então, é isso. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia. Meu trabalho se dá essencialmente a partir do viés psicanalítico, mas não desconsidero as abordagens cognitivas, comportamentais, quando eu acho necessário aplicá-las, pelo fato de que eu fiz uma especialização em neuropsicologia e no âmbito da neuropsicologia a gente precisa se aprofundar e muito, né, nas abordagens comportamentais, cognitivas e enfim. Mas o meu trabalho, ele é essencialmente psicanalítico, tá bom? Então, se você estiver em busca de um acompanhamento psicológico e você se identifica com a forma com a qual eu elucido os assuntos aqui, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, você vai encontrar aí o meu WhatsApp, o meio de contato comigo. Daí, entrando em contato comigo, eu te passo todas as informações pertinentes quanto a um processo de acompanhamento psicológico comigo, tá bom? Para além disso, você encontra aí no comentário em destaque na plataforma do YouTube meus demais projetos aqui na internet, tá bom, gente? É isto. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.